Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este que é mais do que um canal, é um verdadeiro projeto de vida, a Bíblia em resumo. Eu sou Maurício Quieco e desde a minha infância, desde a minha juventude, eu tenho uma aproximação muito grande com o mundo cristão em especial e, claro, com a Bíblia Sagrada. Por mais que este canal não tenha o objetivo de trazer doutrinas católicas ou protestantes ou de outras religiões em específico, nosso foco principal aqui, nosso grande objetivo, é trazer um entendimento, um conhecimento bíblico que possa ajudar você a compreender melhor o livro sagrado. Muitas vezes a Bíblia ela é interpretada, ela é apresentada de formas tão robustas, né? Com interpretações às vezes tão aprofundadas, que aquela leitura mais simples, mais prática, mais óbvia, ela acaba ficando de lado. Então esse é o nosso objetivo. Não é deixar de lado a leitura da Bíblia, ao contrário. É fazer com que você possa sim fazer a leitura da Bíblia, mas tendo um apoio que te possa orientar e te trazer algumas informações muito práticas e objetivas. Seja você cristão, seja você não cristão, independente de qual seja a sua opção religiosa, ou até mesmo se você não tiver uma opção religiosa, esse canal é feito para todos. Aqui a gente não tem como objetivo doutrinar ninguém, converter ninguém, ao contrário, o grande objetivo é apenas e tão somente compartilhar as informações bíblicas de uma forma neutra, de uma forma simples e muito objetiva. Eu peço então nesse momento que você se inscreva no nosso canal, ative a sineta de notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você gosta, e assim a gente consegue disseminar ainda mais esse conteúdo tão valioso. Caso você esteja iniciando a experiência no nosso canal por este vídeo, eu recomendo que você vá lá no vídeo 0, Conceitos e Origens, e você vai compreender que a nossa playlist é uma sequência. A gente apresenta todos os livros bíblicos numa sequência muito prática, iniciando pelo vídeo 0, Conceitos e Origens, e, claro, seguindo ali a sequência bíblica da maneira como ela é. E o último convite que eu faço antes da gente iniciar o conteúdo desse vídeo é para que você dê uma olhadinha. Logo abaixo ao vídeo, aqui na descrição, você tem 2 links. Nós temos um livro da Bíblia em resumo, que é um livro que foi escrito ao longo de quase 7 anos de estudo, que foi desenvolvido para que a gente tivesse esse material hoje para compartilhar com você. Então, por que nós temos 2 links? Você pode baixar o livro gratuitamente, sem problema algum. Você baixa em PDF no seu computador, no seu celular, no tablet, onde você achar melhor. E claro, se você quiser contribuir com o nosso projeto, você tem um link também para comprar o livro. Tá? Então você está vendo aí que na verdade a gente oferece o livro gratuitamente e aquelas pessoas que querem ajudar o nosso programa, o nosso projeto, pode fazer a aquisição desse livro, vai chegar aí na sua casa. O grande objetivo desse projeto, com a venda do livro, é fazer com que o conteúdo bíblico chegue cada vez a mais pessoas, a mais e mais longe, a mais famílias, e também a gente utiliza a parte dos lucros para poder fazer auxílio de instituições que necessitam na região aqui onde eu moro, que é Cotia, na Grande São Paulo. Então, esses são os recadinhos e agora a gente vai para o conteúdo deste vídeo. Vamos lá? Bom, então vamos falar de 2 Macabeus. Como a gente falou no vídeo anterior, caso você não tenha visto, recomendo que você veja o vídeo anterior, esse livro, 2 Macabeus, por mais que tenha esse nome, ele não expressa uma continuidade direta do livro que o precede. Né? Diferentemente de outros livros que a gente já viu no Antigo Testamento, né? 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, que são sequências exatas das histórias que estão sendo traçadas, aqui não. Aqui, por que o nome é igual? Primeiramente, o nome é igual porque eles tratam da mesma história, porém com focos diferentes. Em 1º Macabeus, a gente viu a história de Matatias e seus 3 filhos, Simão, Jonatas e Judas Macabeu, conseguindo uma maravilhosa resistência do povo judeu diante do império do avanço grego. Aqui, em 2 Macabeus, a história é praticamente a mesma, só que o foco é outro. Aqui, o autor, que possivelmente é um autor diferente do livro anterior também, até pela estrutura literária, pelo objetivo da escrita, até falando que esse aqui é um livro que tem a quantidade de capítulos praticamente igual, são 15 também. E aqui o autor ele tem como objetivo apresentar um grande resumo da história de Judas Macabeu. Então ele não fala muito do pai de Judas, também não fala muito dos irmãos de Judas. Ele fala da atuação de Judas Macabeu
como o grande herói dessa resistência judaica. E o interessante também é que essa abordagem, essa síntese, esse grande resumo dos feitos de Judas Macabeu nessa resistência, ele tem aqui um embasamento da fé em Javé. Então ele cita que tudo foi feito pela fé, que a força divina e a presença de Deus é o ponto alto e é o ponto mais revelado dentro da história apresentada. Então essa é a diferença, né? Lá no primeiro Macabeu a gente tinha uma história praticamente mais detalhada, com todas as sequências, batalhas, nomes dos reis e tudo mais, com foco militar, econômico, explicando gradualmente tudo o que aconteceu. Aqui não. Aqui nós temos um grande resumo, especificamente da atuação de Judas Macabeu, da sua resistência e do envolvimento religioso diante de todos esses feitos. Então, entendido isso, vamos agora à apresentação dos fatos mais relevantes. Você vai ver que vai ser uma abordagem até mais curta do que o vídeo anterior, porque se trata de uma síntese e a gente já conhece parte da história. Bom, diferentemente até da apresentação de 1 Macabeus, esse livro ele não começa falando sobre o rei Antíoco. Ele começa um pouquinho antes do rei Antíoco. Ele explica sobre o governo grego enviando em missão um comandante do reino, chamado Heliodoro. E ele foi em missão até Jerusalém para tentar adentrar o templo e resgatar todos os bens e tesouros que lá existiam. Segundo o relato do livro, isso aconteceria até de uma forma já combinada com um tal Simão, que cuidava do templo, que fazia parte ali da administração do templo. Diante dessa tentativa, Heliodoro chega lá, e quando ele está ali executando aquela missão que lhe haviam dado, o próprio Deus se manifesta a ele, e ele, né, totalmente temeroso àquelas aparições, ele basicamente se ajoelha e se converte, né, e passa a defender e a glorificar aquele Deus que lhe apareceu. Bom, então após esse episódio, né, vários outros similares vão acontecendo, e aí sim o rei Antíoco ele entra em cena no livro, né, ele é apresentado no livro, e com o empossamento, né, com a presença desse rei Antíoco, tal como foi apresentado no vídeo anterior, no primeiro Macabeus, o rei Antíoco ele inicia de fato uma grande expansão e tentativa de inculturação daquele povo judeu, né, tentando de fato minar as crenças, a cultura, as práticas religiosas, tentando interferir em tudo isso. E ele vai conseguindo avançar até com algumas pessoas de dentro da própria crença judaica. O livro fala, por exemplo, de um homem chamado Jasão, que é irmão de um sacerdote de nome Onias, e esse Jasão ele vai ali tentando subornar até o rei Antíoco, ganhar a confiança dele, para ser um grande disseminador desse afastamento dos preceitos de Javé. Então tudo isso vai acontecendo e os gregos gradualmente vão conseguindo interferir nessa vida religiosa, espiritual, na sociedade judaica como um todo. Nesse cenário de grande interferência que o livro apresenta a participação de Judas Macabeu, na verdade a grande elevação de Judas Macabeu como principal personagem nesse momento, conseguindo reunir e arregimentar um grupo de seguidores, de judeus fervorosos que creem nos preceitos de Javé e olham para Judas Macabeu como um líder que pode ser de fato o grande pivô de toda essa resistência, né? Proliferando essa força e esse pensamento de manter toda a cultura, toda a religiosidade de Israel protegida. E com alguns elementos até um pouco diferentes do livro anterior, a história e o livro ele vai se concentrando em toda essa atuação de Judas Macabeu, né, dizendo que ele de fato consegue resistir, que várias tentativas de avanço dos gregos são resistidas por Judas Macabeu e que ele chega ao ponto, inclusive, de conseguir eliminar o rei Antíoco. Sob essa gestão de Judas, digamos assim, eles conseguem até ter de volta costumes, crenças, o próprio templo e a gestão do templo. Então eles conseguem muitos benefícios que fazem com que a lei de Moisés seja mantida, protegida e cultuada. E assim ele vai seguindo por toda a sua vida, com tentativas de investida, com tentativas de emboscada, e ele vai resistindo. O livro até termina esse resumo falando da aproximação de Judas Macabeu com um homem chamado Nicanor, que foi um enviado do rei grego
para tentar tomar Jerusalém, e ele acaba se aproximando de Judas e até se afeiçoando a ele, criando ali uma bela amizade. Só que por pressão, né, de todas as lideranças que ele representava, ele foi obrigado a matar Judas, mas ele não consegue. Segundo relatos do livro, Judas acaba por matar Nicanor, a quem ele tinha criado até uma amizade, e ele usa essa história também como um reforço de toda a resistência e de toda a história de superação do povo judeu diante desses assédios e dessas investidas. E assim se encerra o livro segundo Macabeus. Como eu falei para vocês, era uma história um pouco mais breve, ela é uma síntese, um resumo da história que já foi apresentada no livro anterior, e ela nos expressa, claro, especialmente a figura de Judas Macabeu como sendo esse grande pivô da resistência. Judas Macabeu ele é visto até hoje pelos judeus como um dos nomes mais importantes da manutenção e da guarda de toda a preservação da fé judaica. Se ele não tivesse feito o que fez naquele período ali dos 2 séculos antes de Cristo, talvez os judeus poderiam ter perdido um pouco da sua identidade e não retomado mais. Pela atuação dele, isso foi preservado. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa abordagem. Sempre faço convite, reforço. Você pode se inscrever aí abaixo no nosso canal, ativa a sineta de notificação e compartilha esse vídeo com seus amigos. Logo abaixo ao vídeo vocês têm 2 links, também faço convite. Você pode baixar nosso livro A Bíblia em Resumo, em PDF, totalmente gratuito, tablet, computador, no seu telefone, onde você quiser. E se você também tiver disposição e quiser ajudar o nosso projeto a chegar cada vez a mais famílias, também auxiliando instituições da região aqui onde eu moro, que é Cotia, no segundo link você pode comprar o nosso livro, ele chega aí na sua casa, tá bom? Então, conto com a presença de vocês no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!